Olá, então essa é a apresentação de um artigo intitulado Inovações farmacêuticas em tecnologias de esterilização com plasma. Esse trabalho é da disciplina de Controle Biológico da Qualidade, ministrado pela professora Flávia. Essa é a capa do artigo que está sendo apresentado, com os nomes dos respectivos autores. Então, a introdução do tema foi dividida para fins didáticos nesses dois tópicos, plasma e esterilização com plasma. Para entender o que é plasma, é interessante recapitular o que se sabe sobre os estados da matéria. A princípio, acreditava-se que a matéria se apresentava em três estados: o sólido, o líquido e o gasoso. A gente sabe que a diferença entre esses estados está no nível de energia termodinâmica das moléculas. As moléculas do estado sólido, elas estão num estado mais organizado, com menos energia cinética entre elas, ou seja, menos energia termodinâmica, de modo que permita uma maior agregação entre as partículas, permitindo que elas tenham tamanho e forma definidos. Então, quando se insere um pouco de energia nesse sistema, você tem um aumento nas taxas de repulsão entre as moléculas, fazendo com que elas se associem parcialmente, mas ainda possam se mover umas sobre as outras, permitindo uma fluidez. Então, a gente tem que a matéria no estado líquido, ela possui forma indefinida e tamanho, volume definido. Ao se inserir mais energia nesse sistema, as forças de repulsão se tornam ainda maiores do que quando comparadas com as forças de atração, e essas moléculas adquirem um alto grau de liberdade de movimentação, de modo que elas possam até mesmo se afastar umas das outras, e por causa disso, a matéria no estado gasoso possui forma e tamanho indefinidos. Ao se inserir mais energia nesse sistema, você obtém o plasma. Então, ele é considerado o quarto estado da matéria. Quando você insere muita energia no sistema, energia suficiente, o gás se torna ionizado. E o que isso significa? Quando você tem as partículas de um gás devidamente espalhadas em um sistema, você pode inserir energia nesse sistema, e essa energia ela vai excitar os elétrons e todas as partículas subatômicas daquele gás, e nessa excitação, nesse aumento da agitação, vai acontecer um aumento da energia de todos os elétrons da camada de valência, vão ficar em um estado excitado, e essa dilatação da nuvem eletrônica em torno de todas as partículas, cria uma nuvem eletrônica única que permeia todas as partículas daquele plasma que está energizado, e cada elétron que retorna então ao seu estado fundamental, ele libera uma energia que é dita como uma energia quantizada na forma de luz, e esse é o chamado efeito fotoelétrico. Então, através desse efeito, não apenas a luz visível pode ser emitida, mas podem ser emitidas energias correspondentes a diferentes comprimentos de onda, E a perda de elétrons, essa inserção de energia no sistema, permite uma movimentação de elétrons de uma partícula para outra. De modo que nessa mistura, nesse plasma como um todo, esse gás energizado e ionizado, vai conter uma combinação de átomos e moléculas pertencentes ao gás original, íons e radicais devido justamente a essa movimentação dos elétrons, modificando então o número de oxidação da maioria das partículas, e também fótons UV, que são de grande interesse para o trabalho em questão. Então, a esterilização com plasma se torna possível graças à presença desses radicais livres e os fótons UV. Os fótons UV nada mais são do que as partículas de fótons, que são liberadas quando um elétron retorna ao seu estado quântico original, e esse fóton acontece de estar
com a energia quantizada correspondente à frequência da luz ultravioleta. Então, a luz ultravioleta ela pode inativar uma célula interagindo com a molécula de DNA. Essa interação ela torna a molécula de DNA excitada, né? Ela também pode se tornar mais reativa, então ela pode sofrer quebras de ligações internas ou ela pode formar novas ligações, se associar com moléculas quaisquer que possam ser encontradas naquele meio biológico, né? Aminoácidos, nucleotídeos e várias outras substâncias. E tudo isso então leva a tornar o DNA inviável, né? Seja para expressão gênica, para o metabolismo da célula ou para a divisão celular. Então, isso inativa a célula. Além disso, também existe a oxidação generalizada de todos os componentes da célula, fazendo com que elas possam sofrer fotodissorção, que é o que acontece quando ela pode perder a aderência à superfície na qual ela estava adsorvida, e a corrosão, que é o que acontece quando essa oxidação intensa que libera todos esses produtos de oxidação, né, carboxilas, carbonilas, monóxido de carbono, gás carbônico, água, todo esse processo de degradação oxidativa leva à corrosão, né, à perda de toda a sustentação da célula, então desintegrando ela praticamente a nível atômico. Os materiais e a metodologia utilizados pelos pesquisadores também foram, para fins didáticos, divididos dentro desses 3 temas: as amostras, o experimento e a obtenção dos resultados. As amostras utilizadas foram vários materiais diferentes, todos contaminados com quantidades conhecidas de bacilos atrófilos. Então, entre as amostras nós temos partes de alcachofra, partes de camomila, partes de ginkgo biloba, partes de guaraná, vidro, papel e polímeros, entre eles o policloreto de vinila, o polietileno de alta densidade, o polipropileno, o poliuretano e o policarbonato. O experimento consiste no uso dessa câmara de reator de corrosão iônica, que é esse sistema fechado, né, dentro do qual a gente vai ter a entrada do gás por esse tubo e a saída do gás por esses 2 lados aqui, que vai ser bombeado para fora através de uma bomba a vácuo. Esse gás então vai ser bombeado para dentro do sistema, passando entre 2 eletrodos. Entre esses 2 eletrodos também estará a amostra. Esses eletrodos, quando ativados, energizam o gás, transformando ele em plasma durante o tempo em que esses eletrodos estiverem ligados. Esse plasma vai estar em contato direto com a amostra. Os testes foram feitos em triplicatas. Foram testados 3 vezes cada diferente combinação dos seguintes parâmetros: o gás inserido no sistema, foram testados o óxido de etileno e diferentes proporções da combinação entre o gás oxigênio e o peróxido de hidrogênio. A pressão com que o gás era inserido no sistema também variou. A radiofrequência da energia desses eletrodos também foi uma variável, né, entre esses parâmetros que foram testados. Foram testadas as frequências de 150 e 100 watts, e o tempo de exposição da amostra ao plasma também variou. Então, esse gráfico aqui mostra a variação da pressão interna do sistema com o correr do tempo. Aí, como foi dito, o tempo entre os vários experimentos variou. Esse tempo aqui de 25 minutos refere-se a um dos experimentos. No primeiro momento, a bomba a vácuo é acionada, retirando o ar que existe dentro daquele sistema até quase zero, até tentar esvaziar, até uma situação de quase vácuo. Então, em seguida, o gás que está sendo testado é inserido até uma pressão constante, pré-definida também pelos parâmetros do experimento. Durante esse tempo do experimento pré-determinado também, o gás permanece a essa pressão constante,
E quando é dado que o tempo do experimento terminou, a bomba a vácuo remove o gás do experimento e é inserido depois no sistema gás nitrogênio, representando o fim da análise. Bom, para se obter os resultados, os esporos foram removidos das amostras através da vortexação em água estéril durante 1 minuto. Transferidos os esporos para a água, eles foram ativados em 68 a 72 graus Celsius por 15 minutos. Depois eles foram diluídos nessas 6 ordens de grandeza aí apresentadas. A contagem dos micro-organismos viáveis foi feita através do método de profundidade, que foi ensinado na aula teórica, e o meio de cultura utilizado foi o agar triptona de soja. Com a contagem das unidades formadoras de colônia e a associação entre esses dados da contagem com os dados do tempo utilizado em cada experimento, foi feito o cálculo do valor D. E bom, entre os resultados então apresentados pelo experimento, nós temos aqui o valor D de diferentes combinações de gases em diferentes frequências. Então, para cada tipo de gás, em diferentes proporções entre O2 e o peróxido de hidrogênio, a gente tem o uso de 2 frequências. É possível observar que da frequência de 100 para 150 watts, nós sempre temos uma diminuição muito acentuada do valor de D. Né? A gente sabe que o valor D ele equivale ao tempo necessário para se eliminar 90% das células viáveis. Então, essa diminuição muito considerável aqui de praticamente 3 vezes, ela pode ser de grande interesse. A gente tem aqui que em todos os casos também o aumento da proporção de peróxido de hidrogênio com relação à quantidade de oxigênio também foi um fator que contribuiu para a diminuição do valor D. Uma outra forma de observar o efeito da esterilização por plasma foi através da microscopia eletrônica, que pôde observar nessa primeira imagem as células de uma solução controle, onde as células se encontram íntegras, né? Se encontram inteirinhas da forma original. E depois da exposição ao plasma, a gente tem o que acontece com aquele processo que eu disse de corrosão iônica, que é onde todo esse processo oxidativo degrada todas as substâncias estruturais e toda a sustentação da célula acaba, desmontando, praticamente desintegrando a célula a nível atômico, como foi dito. Foi obtida uma diminuição de ordem de grandeza de até 4 na população celular, que foi considerado satisfatória, e por isso que uma diminuição de 2 ou 3 níveis de ordem de grandeza foi considerada como insatisfatória, e foi o que aconteceu no caso da alcachofra e do ginkgo biloba, que após uma exposição a um plasma de oxigênio puro, com 200 centímetros cúbicos por minuto, existiu uma diminuição da ordem de grandeza de 10 a 6 para 10 a 4, ou na outra proporção de 160 para 40 com peróxido de hidrogênio, também uma diminuição para 10 para 4, em uma exposição de 10 minutos, e uma diminuição de 10 para 6 para 10 para 3, em uma exposição de 30 minutos. Então, em 30 minutos, você obtém uma diminuição de 1000 vezes, que ainda permite a permanência de uma população consideravelmente grande. Então, se torna insatisfatório quando o propósito do experimento é o desenvolvimento de uma técnica de esterilização. A explicação para isso que os autores propuseram, na verdade, era o alto índice de substâncias ricas em lignina na alcachofra. A lignina é uma proteína densa, resistente, né, que pode formar um efeito de oclusão que impede
que o gás do plasma, o gás em forma de plasma, entre em contato com a superfície da amostra, impedindo que a amostra seja então esterilizada, que ela reaja, que ela entre em contato com o plasma. Também parece que a camomila apresentou esses resultados, pois os autores também incluíram essa reflexão no artigo de que a camomila pode sofrer baixos índices de esterilização por plasma devido à presença de mucilagem, que em combinação com marinas e com flavonoides e com outros ácidos graxos e substâncias presentes na camomila, a combinação de todas essas substâncias com os polissacarídeos da mucilagem permite a produção, né? É feita uma substância também oclusiva devido à alta viscosidade, que impede também então a permeação do gás através das partes da amostra. Por causa disso, chegou-se à conclusão de que o uso de plasma para a esterilização de insumos vegetais deve acompanhar uma reflexão importante sobre as características morfoanatômicas, enzimáticas e químicas da amostra que está sendo analisada. No caso dos polímeros, a diminuição da população microbiana foi considerável e foi satisfatória, mas foi importante citar uma percepção do aumento da dureza e das taxas de oxidação nas camadas mais próximas à superfície desses polímeros. Apesar disso, os testes de citotoxicidade comprovaram que não houveram alterações na biocompatibilidade dos polímeros analisados. Com isso, então, o trabalho concluiu que a técnica de esterilização por plasma ela tem muito potencial, ela demonstra ser muito eficaz e muito segura, e ela tem como principais vantagens a utilização de gases não tóxicos, ela deixa poucos resíduos, pode ser aplicada a baixas temperaturas, ela é rápida, eficaz e segura tanto para a amostra quanto para o operador. E parafraseando os autores, o plasma provou ser a inovação tecnológica mais apropriada para condições termosensíveis. Por isso, ela demonstra grande potencial para ser aplicada na indústria farmacêutica e na indústria médica. Esse é o artigo, foi sugerido pela professora e muito obrigado.